E aí, turma, boa noite, tudo bem? Então, primeiramente, queria agradecer também a presença de todos vocês, né? Acho que em nome do professor Rodrigo, em nome também de toda a turma que leva esse grupo de pesquisa, né? Claro, com vocês todos à frente, com muita saúde, com muito conhecimento, né? Com muita vontade de aprender e de ensinar também, claro, né? E nesse sentido, a gente vai dar continuidade a esse ciclo de reuniões que o nosso grupo está disposto a levar à frente, né, sempre. Primeiramente, eu gostaria também de pedir desculpas pela minha ausência nas últimas reuniões, motivos profissionais, motivos acadêmicos, motivos pessoais também, mas hoje a gente está aqui de volta. O professor Rodrigo, acho que ele deve ter também entrado em contato com vocês, né? Ele está participando de uma capacitação em Salvador e não está podendo tomar frente nesse momento, né? E aí a turma também vai estar eu vou estar, na verdade, auxiliando, acho que mais o Enzo, o Gabriel também, na apresentação. E acho que hoje ficou para que a gente pudesse apresentar, acho que duas das nossas propostas, né, de revisão de escopo e de projeto, né, de início, como vocês realmente acho que puderam levantar no decorrer do desenvolvimento dos grupos que a gente fez essa divisão, né. Então, eu não sei se a turma também já está, né, disponível para começar a apresentar. E se tem algum que quer apresentar de início, fica à vontade, tá bom? Gabriel, Enzo, vocês têm alguma informação? Professor, boa noite, Boa noite, grupo. Enzo. Obrigado pela introdução aí, né? Sempre um prazer contar com o senhor aqui. Como o senhor falou, né? Hoje ficou certo dos grupos que vão apresentar o grupo 6 e o grupo 10. Então aí, tanto algum responsável, algum representante do grupo 6 ou do grupo 10 pode sinalizar aí, para caso queira seja o primeiro a apresentar. A gente faz essa primeira rodada, conversa um pouco sobre o protocolo no final, né? Faz umas considerações e depois é segmentar o próximo. Então, alguém ou do grupo 6 ou do grupo 10 pode sinalizar aí quem é que quer começar? Eu posso começar do grupo 10. Pronto, tranquilo, cara. É você que vai apresentar? Isso. Pronto. Maravilha, Gabriel. Eu não sei como é que é feita a questão da... Ah, pronto, então já tá em tela. Dando início aqui, né? Primeiramente, boa noite a todos. Eu vou estar apresentando o protocolo da revisão de escopo sobre os impactos da fisioterapia na incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica. O grupo é composto por mim, Gabriel Pereira, Alexandre Carvalho e João Anderson Soares, e orientado, né, pelo professor Matheus Dalencar. Uma breve introdução sobre o tema, só para orientar, dar um entendimento maior do que pretende ser abordado, é que a incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica é uma complicação bem significativa entre pacientes adultos internados em UTI, e essa complicação, esse problema vai aumentar a morbidade, vai prolongar a internação hospitalar e também ela está associada a um aumento na taxa de mortalidade. E a fisioterapia respiratória e a fisioterapia como um todo tem sido amplamente estudada para ser uma intervenção para diminuir esses riscos desse tipo de pneumonia nessa situação, através de técnicas para melhorar a mecânica ventilatória ali, né, a ventilação mecânica e tudo mais,
para reduzir essa incidência e também estagnar a secreção nos pulmões. No entanto, esse uso, essa eficácia ainda não é tão estabelecida para ter uma certeza para se reduzir. E, portanto, foi isso, né, que o motivo pelo qual eu me interessei por esse tema, e também outras pesquisas precisam ser feitas nessa área. Na questão de pesquisa, a gente tem a pergunta: como a fisioterapia respiratória pode impactar a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes adultos na unidade de terapia intensiva? Nessa questão, temos o PCC, né, que foi abordado durante nossas reuniões, onde a população seriam pacientes adultos. O conceito, ou seja, ali o ponto principal a ser estudado vai ser a fisioterapia respiratória na incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica. O contexto vai ser ali, né, a unidade de terapia intensiva, a UTI. Dentro desse PCC, a gente tem descritores de busca para todos esses 3 eixos. Aqui, para a população, temos esses 2, que são pacientes e adultos, porém, por ser descritores mais gerais, por ser uma população mais geral, eles acabam não entrando na pesquisa, na busca, por ser uma coisa mais ampla. Temos respiração artificial, pneumonia associada à ventilação e pneumonia por aspiração, fisioterapia respiratória e modalidades de fisioterapia, que são os descritores do conceito. Além desses, que são os principais, tem todos os seus outras vertentes que podem ser usadas no lugar deles, suas variáveis. E no contexto, temos a unidade de cuidado intensivo, cuidado crítico e unidade de cuidado respiratório, que vão se referir ali, né, a UTI, a todo esse espaço, o qual é nosso contexto. Aplicando esses descritores para uma busca ali no MESH, que tem toda aquela questão, ele fica organizado dessa forma, com o uso dos operadores booleanos que a gente viu, no caso O e AND, e fazendo essa busca só na PubMed, foram encontrados 13.438 resultados. Já partindo agora para a estratégia de busca, as bases de dados que a gente pretende usar, fazer essa busca, são ali, né, as principais, as mais conhecidas, como a PubMed, essa Sinal, a Embase, a Scopus, Web of Science, a Pedro e a Cielo. Para ser uma coisa mais abrangente, não vamos nos restringir a tipos de estudo, e na busca de dados vai ser feita do seguinte modo: 2 autores de forma independente vão fazer essa busca. As duplicidades a gente pretende excluir usando inteligências artificiais pela quantidade de artigos encontrados, e divergências serão resolvidas com um terceiro autor. Também a gente não vai se restringir a idiomas, nem a temporalidade, nem um período de tempo, para justamente ter esse panorama mais amplo, que englobe mais artigos e mais variáveis, para a gente justamente, né, não perder um artigo que seria importante só por eles estar em um idioma diferente do que a gente pensou. Por isso, a gente não vai restringir. E na análise de dados, ela também vai ser feita por 2 autores de forma independente. As similaridades também vão ser verificadas com o uso de inteligências artificiais, e as divergências resolvidas por um terceiro autor. Os dados principais que a gente procura encontrar é a população, o conceito, o contexto desses estudos, os métodos e as conclusões mais relevantes que podem ser usadas pela gente.
Agora, nos critérios de elegibilidade, serão incluídos estudos que se encaixem nos seguintes critérios. Serão pacientes adultos, que é a nossa população de interesse, internados em unidade de terapia intensiva, em UTI, assistidos pela fisioterapia, que façam ou estejam em ventilação mecânica e que tenham desenvolvido pneumonia justamente por essa ventilação. Aqui, algumas referências que usamos por enquanto, e obrigado pela atenção. Maravilha, Gabriel. Eu lembro que recentemente, né, você tinha até mandado a apresentação para dar uma olhada, e foi aquilo que justamente eu comentei contigo, né? Uma coisa bem objetiva, bem sucinta, breve, para que a gente dê o start, né? Para que realmente as coisas realmente comecem, né? E nesse sentido você pegou, acho que essa tríade, né, digamos assim, que vai envolver ventilação mecânica, ou a gente pode até envolver, na verdade, em quatro partes, né? Vamos colocar assim, ventilação mecânica, pneumonia, né, fisioterapia respiratória e unidade de terapia intensiva, né? É claro que sempre que a gente, de certo modo, acho que fala de ventilação mecânica, a gente muitas vezes associa, claro, a terapia intensiva, mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar que existem pacientes que não se encontram, né, nesse ambiente específico, mas que também fazem parte, ou mas que também utilizam, né, a ventilação mecânica como um todo. Eu estava assim, acho que pensando nessa questão da, da primeira triagem, né, que vocês fizeram, e foram mais de 13 mil, né, artigos só na PubMed, e verificando assim, talvez uma possibilidade de mais à frente, talvez pensar em especificar um pouquinho mais, mas aí fica a critério justamente do grupo, né? Qual seria especificamente o tipo de conduta da fisioterapia respiratória que poderia estar se associando a essa questão da pneumonia, né? Da incidência, dessa prevalência como um todo. Por que eu falo isso? Eu falo porque existem questões que são, por vezes, levadas mais em consideração na nossa conduta, né, dentro da terapia intensiva, do que outras, né? E muitas vezes essas outras passam despercebidas de forma que elas podem ter um grau de relevância em termos de eficiência e efetividade tão ou até melhor do que essas que são mais vistas, mais conhecidas. Mas eu acredito que no primeiro momento foi uma triagem possível e grande, né, que realmente vocês encontraram diante da gente muitas vezes especificar o que fisioterapia, o que de fisioterapia respiratória a gente poderia estar tirando, né? Mas isso acho que vem como um segundo passo, né? Que de certo modo a gente pode também tá verificando, tá bom? E uma outra questão, assim, que até eu fiquei um pouco curioso, foi em relação a como seria feito essa, essa triagem, ou essa análise, eu não lembro direito qual foi a palavra que foi utilizada, acerca do uso da inteligência artificial. Você poderia, assim, explicar um pouquinho melhor, Gabriel? Um pouquinho mais, na verdade, como é que seria feito isso? Então, na verdade, a gente não tem certeza ainda sobre qual inteligência artificial a gente vai usar. Porém, é uma coisa, conforme o professor Rodrigo vem falando há algum tempo, que é muito importante ser utilizada nesse momento para facilitar a nossa vida. Porque, por exemplo, só em uma primeira busca já foram 13 mil artigos. Então, se a gente for manualmente fazer a verificação desses e dar duplicidade em outras bases de dados, vai ser um tempo e uma demanda muito grande. Então, eu acho que utilizando essa IA vai ficar mais fácil e mais dinâmico também. Só que justamente essa questão de qual usar
é uma dúvida ainda que tem uma análise maior a ser feita. Maravilha, querido, maravilha mesmo. Pessoal, vocês têm alguma consideração, alguma informação, sugestão, algo que vocês gostariam de também estar contribuindo com o trabalho do Gabriel, da equipe? Fiquem à vontade. Fernanda, por favor. Eu queria contribuir no sentido dessa última pergunta já, né? Então, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta e a gente tem outras ferramentas também para avaliação de duplicidade. Então, o Mendeley já dá para fazer isso, acho que o Zotero também, e a própria ferramenta de busca. Então, se você botar, por exemplo, para utilizar o Ryan, ele já faz a identificação ali dos duplicados para a gente, né? Que aí acaba sendo realmente uma mão na roda, né? Eu acho que outra sugestão também seria a questão de aumentar, né, a acessibilidade dos escritores, principalmente acho que da questão população, que ficou só, acho que foi adult e mais algum que eu não lembro, mas que teria como incluir outros, que talvez não seja do escritor, mas seja a palavra-chave, né? Como o caso de critical patient, intensive care patient, que podem ser incluídos e outros mais, né? E outra coisa também que eu acho que poderia ser interessante é tentar fazer um ajuste nos escritores, no sentido de pensar também em outros profissionais que podem trabalhar com fisioterapia respiratória. Então, fisioterapia respiratória para o Brasil, né, e para uma parte da Europa, pega também respiratória, mas a gente tem outros países, como Estados Unidos, acho que Canadá, que é terapeuta respiratório, né, e aí isso pode não reduzir a busca, mas talvez limitar a questão de resposta de resultado. E pensar que esses são um dos países que mais produzem, né, conteúdo relacionado a isso, então seria uma coisa interessante se fazer. Maravilha, Nanda, maravilha mesmo. Achei considerações bem importantes. Gabriel, se puder, assim, acho que ir tomando nota, né, para que serão feitas essas triagens, né, dessas informações, é importante. Quando você estava comentando, Nanda, da questão da ampliação do público, né, ampliação da população, a questão justamente do adults, ele talvez realmente restrinja essa população de determinada faixa etária até determinada faixa etária, né? E eu não sei se quando o Gabriel e a turma, acho que pensaram na questão do tema, né? Eles poderiam também expandir esse público para idosos, né? Então, eu não sei se entrando idosos, a gente tem também diversos descritores que o MESH, por exemplo, é capaz de nos proporcionar, né? Talvez o mais comum seria o elderly, né? Que a gente pode justamente abranger um pouquinho mais, que você pegaria a partir de 60 anos, né? Em alguns países 65, no qual realmente acho que teria essa possibilidade de um leque muito maior e de uma inserção justamente de um público também um pouco maior, né? Older adults, né? Professor? Professor Rodrigo? Acho que é interferência. Acho que foi essa interferência. Viu? Acho que seria realmente interessante. O Gabriel, você poderia também, nesse sentido, tirar essa dúvida em relação à população, se seria realmente apenas adultos ou se também envolveria dentre esses adultos idosos, né? É claro que a gente considera também idosos como adultos, mas só para ficar, acho que bem especificado, até para que a gente considere também uma determinada faixa etária, né?
a partir de tantos anos até tantos anos de idade, o que seria interessante para a gente, viu? A população que a gente tinha pensado de início incluiria também os idosos. Esse adulto foi só para especificar que a partir de 18 anos, Pronto. a base. Porém, um teto de idade a gente não deixou definido. Tá legal, tá legal. Acho que é uma coisa que a primeira construção já é válida, né? Para a gente trazer esse perfil, né, desses indivíduos. E nesse sentido, acho que seria uma segunda etapa isso. A gente tentar verificar, ou até mesmo, se for o caso, restringir realmente essa idade, de modo que até mesmo essa busca, talvez ela fique um pouco mais facilitada, né? Mas aos poucos a gente vai justamente verificando como proceder nesse sentido. Nanda, por favor. Prof, tem outra coisa que eu lembrei durante a apresentação e que poderia também influenciar na questão de elegibilidade, que é a questão da definição de PAV, né? Então, se for uma definição da Sociedade Europeia ou da American Thoracic Society, ou até mesmo a definição da Anvisa, né? Eu acredito que pode sofrer alteração aí na população. Então, a depender, né, se variar muito, talvez fosse interessante também definir esse critério aí, né? Talvez o estudo tivesse essa definição de PAV, ou essa avaliação baseada em tal órgão, para realmente deixar a população bem certinha. Ótimo, ótimo, ótimo. Tem uma outra possibilidade realmente boa, né? Até no sentido, mais uma vez, da gente pensar em afunilar um pouquinho mais e facilitar um pouco a questão da busca, né? Quando você olha, por vezes, um quantitativo desse de 13 mil, no primeiro momento a gente assusta, né? E olha que foi só por um banco de dados, né? Foi só pelo Prêmio Médio, como o Gabriel comentou. Então, imagine você fazer esse mesmo procedimento no Embase, né, no Sinahil, no Pedro, né? Então, a coisa, acho que por vezes acaba pegando um quantitativo muito grande, né? E por vezes acaba assustando também. Mas é uma outra possibilidade também da gente pensar em conceituá-lo de acordo com uma instituição única, né? E aí fica a critério justamente depois do grupo em verificar essa possibilidade, tá bom? Obrigado, Nanda, mais uma vez. Gabriel, alguma consideração? O grupo também, se de alguns dos outros membros estiverem presentes, gostariam de fazer mais alguma consideração? Só agradecer mesmo por essas orientações, que é o que contribui a gente, o que ajuda a gente a conseguir nosso objetivo, e justamente o propósito da gente estar aqui apresentando, que é esse feedback do grupo. Maravilha, maravilha. Então, nesse sentido, tem algum membro do segundo grupo? Acho que do grupo próprio Fernanda. Pronto, Nanda, se você quiser então apresentar, fica à vontade. Pronto, boa noite, pessoal. Eu vou apresentar o trabalho construído por mim, pela Emily e pela Daiane, tá? Nosso trabalho ele foi pensado principalmente nos aspectos, né, que a gente já tinha discutido no grupo. E aí, assim, não tá um protocolo 100% fechado, nem
não tem, algumas coisas realmente ainda não tem, né? Como o primeiro grupo já trouxe uma metodologia bem arrumadinha, e a gente acabou se preocupando mais em pensar mesmo nesses tópicos que a gente tinha pontuado no grupo para apresentar. De qualquer maneira, né, eu acredito que com esses tópicos a gente já consegue ter uma visão, né, principalmente aí do que essa revisão pode, né, se tornar. Nosso trabalho, então, né, a gente fez pergunta, objetivo e estratégia, e na estratégia a gente desenvolveu um pouco a questão, né, da estratégia de busca, da elegibilidade e da questão de identificar também, né, descritores e acrônimo também de busca. Então, inicialmente, tá, nossa revisão de escopo ainda sem título, tá, ela parte da seguinte pergunta: quais estratégias da fisioterapia são utilizadas em pacientes adultos em cuidados paliativos no ambiente hospitalar? E aí, o nosso objetivo nesse momento é mapear intervenções da fisioterapia para pacientes em cuidados paliativos no ambiente hospitalar. A gente também busca identificar e categorizar as publicações sobre o tema e identificar direções para estudos futuros com base nas lacunas e tendências identificadas, né? Então, pensando aqui na nossa estratégia, nosso objetivo é trabalhar com uma população de pacientes adultos que estejam em cuidados paliativos, né? O nosso conceito é assistência fisioterapêutica, então ele tem que estar, né, recebendo alguma intervenção da equipe de fisioterapia, e o nosso contexto é ambiente hospitalar. Critérios de elegibilidade, né, a gente já pontuou alguns, mas acredito que tenham mais outros que possam entrar, né, nessa questão de elegibilidade, tá? Mas os principais foram estudos que relatassem intervenções realizadas por fisioterapeuta em ambiente hospitalar, então, enfermaria, sala de reabilitação, unidade de terapia intensiva, ou outras, né, unidades também que acomodassem pacientes em cuidados paliativos, que os pacientes fossem adultos com mais de 18 anos e de ambos os sexos, e a gente colocou uma limitação na publicação, né, para ser apenas português, inglês ou espanhol. No processo de busca, a gente fez a identificação dos descritores pelo DEX e pelo MESH, e a gente também fez uma avaliação na literatura, né, com os descritores principais, para poder encontrar algumas palavras-chave, principalmente palavras-chave relacionadas à população, né, que é a população de cuidados paliativos e de pacientes em cuidados paliativos. Então, daí a gente conseguiu montar a nossa estratégia de busca, e aqui eu trouxe a estratégia para paciente. Então, os principais meshes foram palliative care, terminal care, e a gente também encontrou outras palavras-chave, como end of life e life's end, que são também relacionadas a estudos com essa temática, né? E aí a gente conseguiu acrescentar esses outros entretermos para o nosso conceito. Acho que o principal foi Physiotherapy Modalities, né? E a gente tem outros meshes e outros intertermos aqui também. E aí a gente acabou acrescentando alguns relacionados também à conduta, né? Como, por exemplo, Pain Management e o Expiratório Physiotherapy, que podem também estar relacionados à questão de atuação. E, por fim, né, a estratégia de contexto, tiveram também diversos entretermos, e eu marquei alguns em verde aqui para a gente ter uma noção, né, de como que está essa questão do MESH. Então, hospitals,
Hospital Oncology Service, Intensive Care Units e Patient Homes, que seria como enfermaria, né, no inglês. E daí a gente colocou também outros, como departamento de fisioterapia respiratória, departamento de fisioterapia, departamento de terapia respiratória, departamento de psiquiatria, né, para fazer essa questão de ampliação. Feito isso, né, a gente, então, conseguiu concluir o passo de busca na PubMed, e aí a gente fez a combinação dos escritores, né, pensando aí principalmente no END e no O. E aí a nossa busca retornou 5.167 resultados, né? É uma busca que tem realmente um volume considerável, mas, em contrapartida, né, a gente tem que pensar também que, nesse início aí, muitos estudos talvez sejam excluídos. Então, por exemplo, aqui, esse segundo estudo mesmo, é uma revisão sistemática que fala sobre a inserção de catéter venoso central, né, que talvez não é uma intervenção da fisioterapia, então, realmente é um trabalho, né, de sentar e planejar essa busca. E aí foi isso que a gente pensou, né, a gente foi bem resumido mesmo, e bem objetivo, no sentido de trazer, principalmente, né, as questões de elegibilidade, de escritor de busca, e realizar essa busca aí inicial para ver até a questão de viabilidade, né, da nossa revisão de escopo. E é isso, pessoal, gratidão. Opa, perdão, estava aqui falando no mudo. A maravilha, né, da apresentação. Realmente achei um tema muito relevante e cada vez mais, né, quando a gente parte para o contexto do ambiente hospitalar, né, de uma forma geral. Tem sido cada vez mais comum, principalmente quando a gente trabalha em terapia intensiva, levar em consideração a paliatividade, né? E daqui que a gente consiga, na verdade, estabelecer para a população de uma forma geral o que significa paliatividade, de certo modo, a gente pode ter resultados no contexto prático, né? Muito diferente do que aqueles que a gente tem visto atualmente. Eu falo no sentido do envolvimento também profissional, mas principalmente do envolvimento familiar, né? Então, entender o contexto da paliatividade tem nos proporcionado questões emocionais, por vezes, muito interessantes, no sentido de buscar proporcionar a todos o conforto, né? E quando a gente fala de paliatividade, por mais que seja já um conceito, uma palavra, acho que já há algum tempo trabalhada, digamos que ela foi levada mais em consideração de pouco tempo para cá, né? E aí, assim, eu fico assim, meu questionamento nesse início é por que você definiu, por que você quis essa temática, né, da paliatividade? O que é que te motivou, né, a buscar mais informações acerca disso? Eu acho que é uma motivação em grupo. A gente, na verdade, elencou diversos temas, né, para poder trabalhar. E aí, em unissono, acho que as meninas também se interessaram pelo tema, né, pela questão da relevância, né, da proximidade aí, principalmente com quem está chegando no estágio, para quem já está trabalhando como eu. E aí acabou que a escolha foi justamente aí nesse sentido, né? Relevância e interesse de todo mundo pelo assunto. Maravilha, Nanda, maravilha. E assim, você comentou a questão, acho que já da tua atuação, né, também, e
são outras discentes, né, nesse sentido, que estão fazendo parte. Como é que vocês têm enxergado esses pacientes, ou essas pessoas, né, de uma forma geral, sob o contexto da funcionalidade? Quando vocês, por exemplo, pensam em fazer uma aplicação, digamos, de uma classificação internacional de funcionalidade em capacidade de saúde, funcionalidade e capacidade de saúde nesses indivíduos, verificando esse contexto, né, da funcionalidade como um todo, na experiência de vocês, né, o que é que vocês têm já tirado de conclusão ou de considerações, mesmo que sejam parciais, para que a gente pudesse levar em consideração essa realização de um estudo de revisão como esse, né? Eu não sei se as meninas vão querer falar após a mim. Eu vou Tranquilo. falar da minha vivência e também de algumas experiências, né, posso dizer assim, que eu já conheço. Então, pensando na questão de funcionalidade, se você pensar o que eu vejo hoje muito, né, de paciente, se for pensar em um paciente paliativo e terminal, né, na maioria das vezes é um paciente que não tem funcionalidade nenhuma, né, se você não, a gente não conseguiria nem pontuar um FSS para ele, porque realmente é um paciente que está todo invadido, né, na maioria das vezes, né, um paciente já está entubado, já está ali em seu fim de vida, então é um paciente que ele não tem realmente sua funcionalidade preservada. Por outro lado, tá, e aí eu reforço muito a questão da UNACOM aqui, né, e também da questão epidemiológica mesmo, que a gente vem enfrentando, então, principalmente paciente oncológico, né, claro que a paliatividade não é exclusiva desse tipo de paciente, mas como a gente vem visto tanto, então, frequentemente, eu também encontro outros pacientes também, né, mas que não são terminais, mas que estão em cuidados paliativos. Então, eu vejo que, às vezes, eles têm uma funcionalidade, né, que não é excelente, mas é uma funcionalidade razoável para sentar no leito, né, às vezes deambular dentro de casa, pequenos passos, né, a depender do tipo de limitação física dele, pensando em estrutura mesmo. Então, às vezes são pacientes desnutridos, que se alimentam por vasectomia, né? Às vezes são pacientes, se for pensar nos neurológicos também, muitas vezes tem limitação de locomoção. Então, eu vejo que esses são pacientes que têm mais funcionalidade, mas que muitas vezes acabam adquirindo aí nesse processo perda de funcionalidade. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, né, é a questão da atuação das favelas compassivas, né, e do grupo também ali que tem atuação em alguns hospitais. Eu não lembro, acho que é o professor Rudimar, acho que é Rudimar. Ele também trabalha, né, nessa questão hospitalar, e aí se você vê, tem muito trabalho interessante pensando na questão funcional, pensando na questão da qualidade de vida, né, e que traz o paciente para um momento realmente de, como posso dizer, a inserção e funcionalidade, né. Então, muitas coisas podem ser propiciadas para esses pacientes, né, durante a terapia intensiva ou enfermaria, que for, né, encontro com a família, encontro com o animal de estimação, né, a alimentação com uma coisa que ele goste, e aí ele faça sozinho, né, esse momento aí de pegar, de comer, de estar sentado à beira do leito para fazer essa refeição. Então, eu acho que tem muita intervenção que acaba ajudando. É uma pena que muitas vezes a gente não consiga ganhar, mas o ideal seria que pelo menos manter aí, para ter, né, realmente esses momentos aí de funcionalidade e de qualidade de vida associada ofertados. Maravilha, Nanda. Maravilha mesmo. Acho que uma verdadeira aula aí agora. Você acabou dando, né?
Mais alguma das meninas do grupo também quer expor alguma coisa? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Existe uma questão, acho que muito grande, e eu achei até interessante você ter destacado isso na estratégia de busca, né, vocês, né, o grupo todo, que foi a questão do manejo da dor, né? Então, o pain management. Digamos que um dos principais, se não for o principal objetivo de cuidados paliativos, é você evitar o sofrimento. É você tentar dar conforto, né, ao indivíduo. E a gente sabe que, em detrimento da dor ser o principal sintoma nosso, né, é aquele que, de certo modo, acho que informa para a gente que algo não está certo com o corpo da gente, e essa dor ela vem a ser limitante, ela vem a ser incapacitante, a paliatividade ela vem com esse propósito, né, da gente buscar dar esse conforto ao indivíduo, de forma que, mesmo sendo uma condição física, clínica e funcional irreversível, esse indivíduo ele consiga ter dignidade até o fim da sua vida, né? E a gente da fisioterapia busca, acho que muito proporcionar esses cuidados, né? Através de diversas abordagens e isso está linkado justamente com esse propósito da revisão de vocês, né? Em buscar entender cada vez mais o nosso papel diante de um perfil de indivíduos que está cada vez mais frequente, presente na nossa rotina, na nossa vivência, né? Eu achei interessante realmente vocês trazerem também essa abordagem, porque por mais que seja um tipo de abordagem que tem sido cada vez mais crescente, né, na nossa comunidade científica como um todo, digamos que cada visão ela é diferente, né? A forma realmente como vocês vão estar abordando vai ser diferente da forma como um grupo lá do Canadá vai estar abordando, a forma como um grupo da Austrália vai estar abordando, né? Então a ciência é isso, a gente pode ter margens imensas para focar e objetivar questões distintas, mas que ao mesmo tempo se complementam, né? E parabéns, acho que também ao grupo de vocês pela iniciativa da temática e por poder, acho que, proporcionar esse start, né, dentro do nosso grupo de pesquisa também. Com certeza, acho que tanto o trabalho de Gabriel e equipe, como também o trabalho da Fernanda e equipe, são trabalhos, acho que, altamente relevantes. Acho que pegando um contexto que a gente já tem muito, digamos, uma rotina, acho que é muito mais presente, que é a questão da pneumonia como um todo. A gente percebe sempre que um dos fatores que estão mais associados à incidência de pneumonia é o tempo de internamento, claro, naquele ambiente, né, terapia intensiva, e que essa pneumonia ela pode ser proveniente de diversos fatores, né, desde da PAV propriamente dita, né, associada à ventilação mecânica, desde o contato, muitas vezes, durante um tempo muito prolongado com acessos, né, acesso venoso, acesso central, né, periférico, dentre outros, sondas, são recursos que, de certo modo, propiciam, né, cada vez mais a incidência. E aí entra o contexto muito grande da funcionalidade também, da gente buscar proporcionar essa funcionalidade ao indivíduo de forma que ele busque participar mais, cada vez mais, da sua conduta e da sua recuperação. E, consequentemente, todo o processo justamente de recuperação, ela também vem em paralelo, né, a isso. E aí o outro contexto seria justamente do trabalho de vocês, né, e grupo, da questão de algo que tem sido crescente, né, cada vez mais, a paliatividade em si, né. Então eu sempre digo que quando a gente vai conversar algo sobre paliatividade com pessoas que são leigas no assunto,
ou que não trabalham na área da saúde, especificamente em ambiente hospitalar, em ambiente de terapia intensiva, talvez a paliatividade, o termo, assusta muito, né, a gente. E a gente considerar que cuidados paliativos para aquele indivíduo é cuidados de fim de vida, mas que não necessariamente seria isso, né? A gente pode ter pacientes, ter pessoas que são acompanhadas pela fisioterapia que se encontram fora do ambiente hospitalar, né? E, nesse sentido, buscar aquele contexto que, de certo modo, nós da fisioterapia, através do movimento, através da mobilidade como um todo, consegue proporcionar a esses indivíduos, acho que passa a ser cada vez mais importante, né? É claro que quando a gente fala de ambiente hospitalar, a gente fala para muitas pessoas como o último ambiente no qual aquele indivíduo vai se encontrar, né? E quando a gente fala de terapia intensiva, talvez isso aumente ainda mais essa percepção, né? De entender que ali vai ser o último ambiente dele, que dali o paciente não vai sair, né? Teve um estudo, acho que foi publicado, acho que, se não me engano, até pela revista da AMIB, que informou que cerca de 90% dos indivíduos que são internados em ambiente de terapia intensiva têm alta, né? Os outros 10% eles acabam realmente evoluindo para óbito. Então, uma maioria imensa de indivíduos que, mesmo em cuidados paliativos, podem também ter alta, né? Uma coisa assim que eu estava até pensando também, Nanda, e grupo, para sugerir para vocês, não sei se seria realmente plausível para vocês e viável nesse momento, seria, acho que talvez até mesmo afunilar um pouco mais essas questões, né? Através como, por exemplo, do próprio ambiente em si, né? Quando a gente fala de ambiente hospitalar, a gente fala de uma gama de possibilidades de encontrar esses indivíduos em cuidados paliativos, né? Então, só aí, pelo menos, vocês já podem ter no mínimo 2 estudos, né? Um dentro de ambiente de terapia intensiva, um fora de ambiente de terapia intensiva, né? Mas é claro que vai ficar a critério justamente de vocês. Você comentou que foram, acho que mais de 5.000 artigos, né? Que vocês conseguiram encontrar. Eu não lembro direito se foi apenas em um banco de dados ou se também já foi num quantitativo maior, né, de banco de dados, mas que seria talvez interessante, né, pensar nessa possibilidade, mas é isso, acho que fica justamente ao critério de vocês, tá bom? Tem mais alguém que queira contribuir com a turma, sugerir alguma coisa, trazer algum relato, alguma informação acerca desses trabalhos que foram apresentados? Enzo, por favor, Enzo. Opa, primeiramente, né, parabenizar tanto o grupo Fernando e o grupo que apresentaram agora, quanto o trabalho de Gabriel que apresentou mais cedo, né? E aí eu queria falar um pouquinho, contribuir um pouquinho com esse segundo trabalho, que eu achei muito interessante. Na verdade, eu acho muito interessante todo o trabalho que leva em consideração ou tem como tema central essa área da paliatividade, porque realmente é uma coisa que vem crescendo nos últimos anos, nos últimos tempos, ao mesmo tempo que cresce muito, a gente ouve muito pouco. Por exemplo, dentro da graduação aqui em fisioterapia, eu só fui ouvir e tratar sobre paliatividade de uma forma profunda no semestre passado, no 8º semestre. Então, assim, perto de concluir o curso já. E a gente percebe como tem vários estigmas, vários estereótipos que são postos em cima, inclusive meus próprios até aquele momento, até antes de começar a buscar um pouco mais. Então, entender que essa questão de cuidados paliativos se distancia até bastante da própria morte em si, né? Mas sim tratar sobre a vida, tratar sobre conforto, tratar sobre dignidade humana, mesmo que seja, enfim, um momento final ou não da sua vida, né? Então, eu achei um tema muito interessante para ser estudado. Acho que é algo que vai contribuir bastante. Vocês vão conseguir contribuir bastante com essa linha de pesquisa e até uma inspiração até para outros temas aqui do grupo, né, em relação a essa parte e tudo mais. Então, eu só gostaria mesmo de parabenizar. Foi muito, muito interessante mesmo. Dri, fica à vontade, Dri. Boa noite, todo mundo.
primeiramente, parabenizar os dois grupos. São temas extremamente relevantes, né, para a prática da gente que atua na UTI. Eu só queria falar um pouquinho sobre, na verdade, pediram, né, vivências, experiências, que no momento eu estou na UTI pediátrica, né, na coordenação da UTI PED, e nós temos uma médica paliativista em pediatria. Então, como é difícil hoje em dia a gente pensar no paciente adulto que viveu uma vida inteira e que chega no momento final, né, de vida, depois de toda uma trajetória, pensar nesse paciente como paliação. A criança, eu acho que também é muito difícil, né? Acho que às vezes é até mais difícil os pais aceitarem, até os próprios profissionais, né? A gente teve um caso, acho que tem alguns meses, de uma funcionária que não aguentava atender a criança porque lembrava do pai que também passou paliação. Então, assim, Gilberto, né, que também é fisioterapeuta e estuda no mestrado, né, com vocês na UESB, ele está nessa uma linha de estudo de paliação, ele traz bastante coisa para a gente na prática, né, da parte de pediatria, e é só para falar mesmo que quanto mais o conhecimento sobre o que é uma paliação, muitas vezes confunde com terminalidade, e na verdade não é trazer conforto, né? Às vezes são crianças que vão até de alta, né, para casa, e o que a gente busca mesmo é fazer com que esses últimos dias, né, os últimos dias ou meses, que a gente não sabe, seja o menos, na verdade, não mais, o menos difícil para as crianças, para os pais, e o profissional entender isso, o fisioterapeuta o profissional de saúde e que está convivendo com isso, o conhecimento prepara, fortalece, né, o emocional, fortalece o psíquico para lidar com esses tipos de paciente. Então, assim, é só para trazer assim mesmo essa vivência que é de extrema importância e parabenizar mesmo todo mundo. Boa noite. Maravilha, Adri. Tanto você como o Enzo, acho que falaram muito bem, expuseram, acho que muito bem essas questões, né? Acho que Enzo, como está no nono, né? Então, acho que está vivenciando a clínica, a escola, nesse momento. No próximo semestre, vocês vão poder, do pessoal do nono, vivenciar, acho que muito mais essas questões, acho que lá dentro, né? Do hospital, da terapia intensiva como um todo, né? Então, a gente, acho que como eu estava realmente acho, pensando, e como eu tinha colocado anteriormente, a gente está um pouco, eu falo na população geral, né, daqui do Brasil, um pouco atrasado em relação à compreensão desse conceito, né? Então, associar paliatividade, por vezes a gente realmente pensa nos últimos momentos, né, de vida. Mas tem condições de pacientes que se encontram em paliatividade que eles podem sair da paliatividade, né? É interessante a gente também entender isso. Existem, por exemplo, acho que conceitos distintos de paliatividade que envolvem paliatividade chamada restritiva e paliatividade exclusiva. Acho que vale a pena vocês buscarem essa diferenciação, né, entre uma e outra. E Dri, acho que expôs, acho que muito bem, a questão do envolvimento familiar, né? Então, daquilo que, de certo modo, acho que envolve também aquilo que, o que não está apenas presente do paciente em si, mas quem faz parte do contexto do cuidado desses indivíduos como um todo, né? Acho que vale muito a pena a gente entender isso, a gente verificar que os profissionais também que são envolvidos com cuidado, eles também têm sua sobrecarga nesse sentido, né? Eu estava aqui pensando, acho que muito na Burnout, né? Síndrome de Burnout como um todo. Então, são pontos que são muito amplos, né? Por vezes, mas que vale a pena a gente, de certo modo, também compreender essa amplitude, né? Para que a gente possa depois estar afunilando cada vez mais essa nossa temática como um todo, viu? Então, mais uma vez, parabéns a todos vocês. Mais alguém tem alguma consideração? Mais alguém tem alguma coisa a expor? Tranquilo, né?
Eu acredito, acho que, se eu não me engano, foi Enzo ou Gabriel. Eu não sei como é que está o cronograma das reuniões, né? Mas se vocês puderem até fazer um balanço, se vocês tiverem essa informação também para a gente. Ô, professor, eu não sei se foi só aqui, mas no final do seu áudio ficou muito baixo. Tem como repetir só a frase final? Tá legal. Ainda está baixo, ainda está baixo. Deixa eu ver então aqui. Não sei se melhora aí agora, eu acho que sim, né? Agora foi. Agora Beleza. Viu? Não, assim, eu estava comentando, acho que é mais a questão das palavras de vocês, né, de vocês dois, de Enzo, de Adriana, em relação, por exemplo, a experiência de vocês, né, do nono, que vocês vão, acho que, tentar, vocês vão possivelmente, acho que, acompanhar pacientes nessas condições de palliatividade, de uma forma, acho que, muito mais intensa, né, e a de Dri, eu comentei a questão do papel também dos profissionais que estão em volta do cuidado, né, desses indivíduos, mas também da família, né. Eu sempre digo que quando a gente pega o contexto da CIF e a gente aplica em qualquer indivíduo, independente de onde ele esteja, e verifica que o conceito de funcionalidade ele é muito mais amplo do que o conceito clínico propriamente dito, a gente entende esse contexto ambiental, ou seja, aqueles fatores ambientais que estão associados também aos fatores pessoais do indivíduo como um todo, né? Então, se a gente for pegar aquele organograma da CIF mesmo, e a gente for aplicar num perfil de pacientes desse, a gente tem essa amplitude, acho, muito grande de cuidado e de abordagem junto a esses indivíduos como um todo também, né? Acho que seria basicamente mais isso mesmo, viu? E aí, só em relação agora, Enzo e Gabriel também, acho que o cronograma, acho que das próximas reuniões, não sei se na próxima semana já tem também uma reunião. Você tem essa informação para passar para a turma? Tem sim, professor. Próxima semana vai ter mais uma reunião relacionada também à apresentação de mais protocolos, né, dando seguimento esse trabalho. Uhum. Daqui a 2 semanas, a gente tem a última reunião do semestre, que vai encerrar as atividades e tudo mais. Maravilha, maravilha, então. Então, assim, eu queria agradecer, acho que a participação também de vocês. Acho que é um momento muito construtivo, digamos, é uma etapa para a gente apresentar aquilo que, de certo modo, tem sido construído, né? E que foram muito relevantes as pontuações que foram feitas por aqui. Acho que tanto Gabriel como Nanda, acho que puderam registrar, né, essas considerações também, e ao mesmo tempo eu gostaria de parabenizá-los, né, vocês dois, os outros componentes também dos grupos, pela iniciativa, por trazerem temas realmente que podem ser muito bem explorados, né, e muito bem estudados, e que o objetivo justamente do grupo de pesquisa é esse, né, é que a gente compreenda cada vez mais o nosso papel, o nosso contexto dentro no acompanhamento a esses indivíduos que se encontram, né, em ambiente hospitalar, em ambiente de terapia intensiva, seja direta ou indiretamente a esses indivíduos como um todo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, turma. Eu agradeço, acho, de coração, a colaboração de todos vocês por aqui. E com fé em Deus, a gente se vê na próxima semana também, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus.